hoje da minha esposa. As outras mulheres não reclamem, mas ela é a mais linda que tem aqui hoje, tá? Minha mãe, a minha irmã da Academia da Fé, Ana, o pessoal lá de Jacarepaguá, o Charles, o Fabrício. É uma honra estar aqui com vocês novamente, tá? E como o Andrinho falou, eu trouxe aqui o meu livro. Quem reparou ali na recepção, tá ali o livro Evangélicos, Trabalho e Economia. Esse livro eu fiz a minha dissertação do mestrado em História da Igreja, sobre o impacto que o meu evangélico vem crescendo e como esse meio influencia na economia do Brasil. Aonde o Estado não chega, tem uma igreja evangélica. Tem uma teologia por trás que está falando que Deus abençoa. E como isso se dá na nossa sociedade, como isso vai impactar o Brasil. Então, se você quiser saber mais, está ali o livro na recepção, tem um valor de R$35, bem acessível, para abençoar a sua vida e ver que nós somos um povo relevante. Nós não estamos de passagem aqui no Brasil, nós viemos em missão e hoje o Brasil é do Senhor, amém? Então, se você quiser e está abençoando também o meu ministério, está ali ao final do culto, R$35 essa obra. E hoje eu queria falar com vocês sobre propósito de Deus, amém? Mas antes eu queria que você fechasse seus olhos para que Deus possa dirigir esse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que não seja nada de mim, mas tudo de Ti, que a Tua palavra seja exposta, que haja transformação, mudança, novo nascimento, reavivamento, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém? Seu propósito em Deus. É muito comum ouvirmos essa frase, propósito, qual é o meu propósito, para que eu vim nessa terra? E o ano da nossa igreja tem tudo a ver com isso. Qual o tema da nossa igreja esse ano? Amadurecer e frutificar. Conhecer o nosso propósito é fundamental para que nós venhamos a amadurecer e a frutificar. Amém? Então, qual é o meu propósito? Quem aqui já se fez essa pergunta? Para que eu vim nessa terra? Né? E esse é um assunto, pessoal, bem... Deixa eu passar aqui, ó. Isso. Como eu faço para conhecer o meu propósito em Deus? Esse é um assunto bem essencial. Esse é um assunto bem importante. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E é importante eu pensar nisso, porque imagina eu passar a minha vida toda fazendo o que Deus não mandou que eu fizesse. Já pensaram sobre isso? Então, conhecer o meu propósito é eu andar por um caminho que Deus trilhou para mim. E viver uma vida toda sem eu conhecer esse caminho que Deus determinou para que eu andasse, é viver fora do tempo, é viver fora dos planos do Senhor. E um pregador, um pastor americano, Francis Chan, ele fala o seguinte, ele é um pastor americano, ele fala assim: fracasso não é falhar na vida, fracasso é gastar toda a sua vida naquilo que Deus não te pediu. Olha que interessante, fracasso não é necessariamente falhar, mas é gastar toda a sua vida naquilo que Deus não te pediu. Fracasso, gente, não é somente quando algo dá errado. Você pode até ter sucesso, mas será que esse sucesso é o que Deus planejou para mim e para você? Quem já se perguntou sobre isso? A gente pergunta, tá dando tudo certo, então é de Deus. Será? Porque na vida do apóstolo Paulo, ele estava cumprindo o propósito de Deus e ele passa por naufrágio, uma cobra pica ele passa por perseguição. Então, sucesso ou fracasso não medem o nosso propósito. Então, como eu vou saber o meu propósito? Eu não sei se eu liguei isso. Como eu sei o meu propósito?
E eu queria conversar com vocês hoje à luz de Mateus 22. Quem puder aí, abra a sua Bíblia, vai estar também no telão. Mateus 22, verso 36 ao 40. Mateus 22, verso 36 ao 40. Qual o contexto dessa passagem? Jesus ele é perguntado ali pelos mestres da lei qual é o maior mandamento, e ele vai esclarecer sobre isso. Qual o mandamento mais importante, né? Que vai ser perguntado para Jesus. E ele fala assim, é a pergunta que chega para ele: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu, Jesus lhes disse: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então Jesus responde: ama ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. A versão que eu usei aqui, ela está um pouquinho mais expandida para trazer clareza de entendimento. E ele continua: este é o primeiro e grande mandamento, amar o Senhor de todo o coração. E continua no verso 39, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem dois mandamentos que resumem toda a lei de Moisés: amar o Senhor e amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todo o ensinamento do Antigo Testamento, da lei de Moisés e que os profetas ensinaram, pode se resumir nesses dois mandamentos: amar o Senhor e amar o próximo como a ti mesmo. Queridos, eu queria falar então sobre propósito. Deus, ele te fez de propósito. Ele não te fez aleatório. Você não é um projeto solto no mundo. E eu queria falar desse propósito que Deus te criou. Mas o que vem a ser propósito então? Propósito é a junção de chamado, grava bem isso, a junção de chamado mais missão. Então, quando eu tenho um chamado de Deus para desempenhar uma missão, eu estou cumprindo um propósito. Grava bem essa equação aqui: propósito de Deus é o que Ele me chamou, e mais a tarefa que Ele me deu, mais a missão que Ele nos deu. Amém? Propósito é quando eu consigo viver o meu chamado e a minha missão. E o que isso tem a ver com Mateus 22? Vinícius, eu não estou entendendo nada ainda que você está querendo dizer. Mateus 22 fala sobre dois mandamentos: amar o Senhor e amar o seu próximo. Vamos começar a falar do primeiro: ame a Deus de todo o seu coração. É o primeiro mandamento. O chamado de Deus, eu queria que você prestasse bastante atenção aqui, que hoje eu vou revelar com base nas Escrituras qual é o seu chamado, para a gente não confundir mais isso e andar por um caminho de vida com Deus. O chamado de Deus para a sua vida é amá-lo de todo coração. O meu e o seu chamado é amar a Deus de todo o seu coração. O seu chamado é andar com o Senhor, é ter um relacionamento com Ele. Tanto é que Jesus fala: amarás o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Quando nós falamos de chamado, isso vai envolver a nossa identidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Olha como você e eu somos chamados pela palavra de Deus de filho, de filha, de noivo, noiva do Cordeiro. O nosso chamado, ele é um só. O nosso chamado é uma coisa só, é relacionamento com Deus. Amém? O nosso chamado aqui está, preste atenção aqui em mim, isso é importante para a sua vida. Chamado é o nosso relacionamento com Deus.
O nosso propósito é chamado mais o que nós fazemos para Ele, a missão. Mas eu não posso viver a minha missão se primeiro eu não me relaciono com Deus. Entenderam? Então eu tenho que andar na dimensão do meu chamado para aí eu fazer algo para Deus, nunca o contrário. Entenderam a diferença? Eu primeiro sou filho e a partir dessa consciência de filho eu ando a missão que Deus me concedeu. Qual a sua identidade? Eu e você, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos a noiva que espera o noivo, a igreja santa e gloriosa. O nosso chamado é um só. Todos aqui hoje, deixa eu passar aqui. Consegue passar aí para mim? Todos aqui hoje possuem o mesmo chamado: amar a Deus de todo o coração. Isso é importantíssimo. Se a gente trocar essa ordem, vai dar ruim. Se a gente trocar missão por chamado, a gente não vive o propósito de Deus. Todos aqui hoje possuem o mesmo chamado: amar a Deus de todo o coração. Lá em Gênesis vai aparecer esse verbo chamar pela primeira vez, que vai derivar de chamado. Em Gênesis, quando Deus procura Adão, chama a Adão, Adão está com vergonha, está com medo de Deus, porque ele pecou, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. E Deus está chamando o homem e ele diz assim: Adão, onde você está? Deus está procurando Adão. Adão, onde você está? É mais ou menos assim: onde você está que não está vivendo o seu chamado. Porque Adão jogou fora o chamado pela voz da serpente. Então, lá em Gênesis, a primeira vez que o chamado de Deus aparece é para perguntar aonde Adão estava, que não estava vivendo de acordo com o chamado de Deus. Qual era o chamado de Adão? Volta ali para mim, sem querer eu passei. Qual era o chamado de Adão? Estar andando diariamente com o Senhor. Está andando com Deus, está se relacionando com Deus. Mas Adão se esconde. Por quê? Porque ele perdeu para o pecado, ele cedeu para o pecado. O chamado de Adão e o meu chamado, seu, nessa manhã, é ser amigo de Deus, é andar com Deus, é ter um relacionamento com Deus. Então o primeiro mandamento, gente, é igual para todo mundo. Para mim, para você, é ter um relacionamento íntimo com Jesus. É ter um relacionamento que eu conheço Jesus, eu sei ouvir a voz dele, eu não tenho dúvida quando eu ouço a ele. O chamado nosso aqui hoje é se relacionar com o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. Amém? Você foi chamado para o lugar secreto. Você foi chamado para se deleitar no Senhor. Você foi chamado para mergulhar na palavra de Deus. A igreja, ela não pode pegar você e colocar no seu quarto para você orar. Ela vai te incentivar, você vai ter uma palavra, você vai ter irmãos mais maduros que já fazem isso. Mas ninguém vai na sua casa e trancar você no quarto para você gastar tempo com Deus. Você foi chamado para encontrar prazer simplesmente por estar na presença do Senhor. Não um lugar que a gente acessa só para pedir, mas um lugar que a gente acessa para estar junto de Cristo, para ouvir a Ele. Não toda hora: Senhor, faz isso, Senhor, muda isso. Eu sei, eu entendo que existem orações de súplicas, mas a gente não se limita a falar com Jesus só porque a gente tem uma necessidade, mas porque a gente quer desfrutar da presença. Nós fomos chamados para mergulhar na palavra. A palavra vai nos mostrar quem nós somos, vai nos revelar Cristo. Martinho Lutero, o grande reformador da Alemanha, falava que quando a palavra é exposta, Cristo é desenvolto de panos, Cristo é revelado. Quando eu leio as Escrituras,
Cristo sai do papel, porque é a palavra dele trazendo vida. Chamado envolve relacionamento. Chamado envolve se deleitar na presença. Não é um lugar que eu acesso somente para pedir. Não tem nada de errado em pedir, mas muito mais do que isso, eu tenho prazer de estar com o Senhor. Você foi chamado para viver com Deus. Isso é muito importante, gente, pois precisamos de pessoas que estejam satisfeitas no seu chamado. Tem muita gente querendo fazer, tem muita gente querendo produzir para Deus, mas primeiro ela tem que ter um relacionamento com Deus, viver o chamado de Deus. Eu preciso estar satisfeito no Senhor, embora os problemas vão estar acontecendo e as bênçãos também vão estar acontecendo, mas eu tenho que estar satisfeito nele, porque a partir dessa satisfação em Cristo eu vou poder cumprir a missão, poder cumprir a vocação. Então, o problema hoje que a gente tem enfrentado é que muitas pessoas querem viver a sua missão antes de viver o seu chamado. Muitas pessoas querem fazer e acontecer para Deus sem viver um relacionamento com Deus. E isso muda tudo. Primeiro eu tenho que me relacionar, e a partir do relacionamento com Deus eu vou viver para a missão que Ele me chamou, que é ir, pregar o Evangelho, me entregar para a obra de Deus, fazer as coisas de Deus. Eu não posso inverter a ordem, é perigoso, senão eu viro um ativista gospel. Primeiro eu sou, primeiro a minha natureza e a sua natureza muda, primeiro ocorre um novo nascimento, e a partir daí nós fazemos algo para Deus. Eu não posso inverter essa ordem, eu tenho que estar satisfeito no Senhor, eu tenho que estar vivendo o chamado dele, para a partir da vivência do chamado, que é relacionamento, eu poder cumprir a missão. Lembra que eu falei que é propósito? Propósito é chamado, mas a missão. Eu não posso cumprir a missão se eu não viver o chamado. E o que é chamado? É relacionamento. É filho, é filha, é noiva do Cordeiro. Então você não está satisfeito no fato de ser um filho e já quer cumprir a missão? Isso é perigoso demais. Primeiro a gente fica satisfeito em ser filho, e a partir da filiação a gente saber cumprir a nossa missão. Essas pessoas, elas começam a achar que o que elas fazem é a identidade delas. O que eu faço para Deus me define. Não, o que define é o que Deus fez por você. Ele te trouxe para a família dele, ele te colocou numa nova genealogia, co-herdeiro com Cristo. Você é um filho amado. Então eu não posso basear a minha vida espiritual naquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou. Eu sou filho, eu e você somos filhos. Então inverter essa ordem vai gerar cansaço, vai gerar estresse. O ministério, o servir, a missão começa a virar a sua identidade ao invés da sua identidade de filho. A sua missão acaba se tornando mais importante que o seu chamado quando invertemos essa ordem. Então, a primeira coisa, antes de servir, é você ser. Antes de fazer a missão de Deus, é você ser filho de Deus. Você precisa, eu e você precisamos estar satisfeitos no Senhor. E aí a gente conhece essa imagem, Marta e Maria. Essa passagem está lá em Lucas 10, do verso 38 ao 42. A gente tem Maria aos pés do Senhor, ouvindo a Cristo, e Marta trabalhando. A primeira coisa que a gente tem que entender nessa imagem: Maria está buscando relacionamento, Marta está buscando a missão. Maria, ela está vivendo a missão porque ela está aos pés ouvindo. Marta está querendo fazer.
A identidade de Marta está baseada, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso agora, para que essa ordem não possa ser invertida na minha e na sua vida. Marta está lá atrás, lavando a louça, preparando os pãezinhos, está vivendo a missão. Mas Maria está vivendo o chamado. Jesus não está dizendo de maneira nenhuma, Marta, não sirva nunca mais. Não é essa a mensagem. Está errado em servir. Jesus não está dizendo isso, gente. Marta, ela está atarefada com muita coisa. Enquanto Jesus está na casa, Maria está desfrutando da presença. Maria está aos pés. O ponto aqui nessa imagem, nessa passagem de Lucas 10, eu não quero Marta, eu só quero Maria. Não é isso. Jesus não está dizendo eu prefiro Maria e está rejeitando Marta. Mas a questão aqui envolve chamado e missão. O ponto ali é a ordem das coisas. Maria vem antes de Marta. Relacionamento vem primeiro do que a missão. Eu não posso me relacionar, eu não posso cumprir a missão sem antes me relacionar com o dono da missão. Jesus está dizendo essa manhã aqui, eu creio profundamente nisso. Marta, para de fazer um pouquinho, senta aos meus pés, gasta tempo comigo, se relaciona comigo, se satisfaça com a presença e depois você vai servir. Se satisfaça comigo, para depois você transbordar na vida do próximo, para depois você preparar as coisas. Jesus está dizendo para as Martas aqui hoje, senta aos meus pés primeiro. O seu chamado é se satisfazer em mim, e a partir daí você vive para servir. Não troca ordem, não troca como as coisas funcionam. Primeiro, se deleite no Senhor, ame ao Senhor, busque ao Senhor, esteja satisfeito nele. Depois você faz a comida, depois você faz as coisas. Quem aqui já passou por essa situação? Quem aqui é pai? Faz assim. Já deu comida para o seu filho pequeno e sujou tudo? Difícil, né? Esse é um exemplo de um pai estressado dando comida para um filho pequeno, um bebê. E a dica que eu dou para esses pais é o seguinte: primeiro você se alimenta para depois alimentar o seu filho. Como assim, Vinícius? Porque de barriga cheia você vai ter paciência para alimentar o seu filho. Se você tiver com fome tentando alimentar o seu filho, você vai passar raiva, você vai passar estresse, você vai se zangar, você vai ficar impaciente. Então, antes de dar comida para ele, esteja você de barriga cheia. Nem que você almoce mais cedo. Quem está entendendo aqui, gente? Quem está entendendo que eu não estou só falando de criação de filho? Quem está entendendo que eu estou falando aqui de chamado? A sua impaciência, o seu estresse é porque você está dando de comer, estando ainda com fome. Deus está te chamando primeiro para a mesa, para depois você servir a mesa. Esse exemplo é muito claro. Primeiro se satisfaça no Senhor, para depois trabalhar para o Senhor. Primeiro tenha abundância de relacionamento com Deus, para depois trabalhar para Deus. Porque geralmente ministérios, a vida na igreja se torna estressante para alguns, não para todos. Porque as pessoas estão indo servir sem estarem primeiro servidas. O relacionamento com Deus tem ficado de lado porque a pessoa se identifica mais com a missão do que com o dono da missão. Porque a missão tem se tornado estressante. Porque você está indo cumprir a missão de barriga vazia. E nessa manhã eu creio que o Espírito Santo tem despertado pessoas aqui para que a gente possa primeiro fazer as coisas certas, se deleitar em Deus, ter um relacionamento vivo com Ele, estar como Maria aos pés, para depois cumprir a missão.
Amém? A nossa identidade não é a missão que nós cumprimos. A nossa identidade está nas Sagradas Escrituras, que é filho amado de Deus. Amém? Gente, apertei sem querer. Almoçar, no exemplo do pai, almoçar é o nosso chamado. Dar de comer é a nossa missão. Qual é a missão do pai para com esse filho aqui? Dar de comer. Mas se ele tiver de barriga vazia, ele vai se tornar algo estressante, porque ele está vazio. Então o nosso chamado é almoçar, é estar com Jesus. Depois a nossa missão é dar de comer. Quem está entendendo? Deus está falando com gente aqui. E nós precisamos de discípulos satisfeitos em cumprir a sua missão. E quando eu fico satisfeito com o meu chamado? Quando você entra no seu quarto secreto, você fecha a porta e você só sai dali quando tiver um relacionamento com o Senhor. Quando você se alimenta do pão vivo que desceu do céu. E depois você vai dar de comer. Depois você vai viver a missão. Mas primeiro o dono da missão tem que viver dentro de você. Em 1 Coríntios 11, tem lá o relato do apóstolo Paulo, que os crentes da cidade de Corinto, eles estão indo para a ceia para fazer vergonha. Estão indo para comer bastante, para se embriagar, estão indo levando aquela marmita do aniversário para trazer de volta para casa, estão indo para fazer vergonha. E Paulo dá uma dica para eles, uma orientação: come em casa primeiro e depois você vem servir a mesa. Por quê? Eles estavam indo cumprir a missão, que é servir a mesa da ceia, com fome. E aí começava a beber demais, a comer demais. Nós estamos indo para a missão com fome. E a consequência de ir para a missão de Deus, sem Deus, é querer comer a comida de quem nós estamos servindo. É querer comer a ceia de quem nós deveríamos estar alimentando. Mas por estar indo para a missão de barriga vazia, sem relacionamento com Deus, na hora de servir a gente acaba dando um mau testemunho. Gente, qual é o seu chamado? Perdão, qual é o seu propósito? Chamado mais a missão. Chamado envolve relacionamento. Missão envolve trabalhar para o Senhor. Amém? Seu chamado é amar a Deus acima de todas as coisas, como Jesus falou lá em Mateus. Você se deleitar. Está tão seguro nessa posição de filho, de filha de Deus, que nada remove essa identidade de você. Esse é o seu chamado. E eu pergunto essa manhã: você tem vivido o seu chamado? Porque muitas das pessoas que eu creio estão aqui são filhas de Deus, mas vivem à altura de ser filho de Deus? Gente, por que isso é tão fundamental? E eu queria explicar com essa ilustração aqui. A gente tem um pai que chamou o seu filho pequeno para lavar o carro. Vocês entendem que quando o pai chama um filho pequeno para a missão, qual é a missão aqui? Lavar o carro. O filho vai mais atrapalhar do que deixar o carro limpo, né? Mas esse pai não está interessado tanto no carro limpo, ele está interessado na presença. Ele não quer, o carro está limpo ou não, está sendo lavado ou não, é só uma desculpa. Para quê? Para o filho estar perto. Quando ele te chama para a missão, não é porque ele precisa usufruir do seu precioso serviço, porque Deus nem precisaria da gente. Ele poderia fazer sozinho. Muitas das vezes a gente mais atrapalha do que colabora. Muitas das vezes Deus está mais consertando o que a gente fez do que a gente está ajudando em alguma coisa. Mas às vezes
Deus está usando da missão só para ter você perto. Deus está usando a desculpa de lavar o carro só para ter você perto. Na maioria das vezes, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Deus tem mais trabalho em corrigir o que a gente fez do que em aproveitar dos nossos preciosos serviços. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer a obra dele comigo, com você. Por quê? Porque em primeiro lugar, Ele quer ter você. Ele quer desfrutar da sua presença. Nem sempre a gente vai deixar o carro limpinho, mas Ele só quer estar perto. Deus faria mais rápido tudo sozinho, mas Ele escolheu seres humanos para fazer a obra dele. Deus te chama para a missão, assim como aquele pai está chamando o filho pequeno para lavar o carro. Não é porque o pai está querendo o carro bem limpo, é porque ele quer passar tempo, quer ter relacionamento com o filho. A missão, me parece que é quase uma desculpa para o seu chamado. A missão parece que Deus cria o projeto da missão para que você esteja mais conectado com Ele. Qual o sentido de viver uma missão sem estar com Ele? Não tem sentido. O que adianta eu fazer algo para Deus se eu não estiver conectado com Deus? O que adianta eu cumprir a missão de Deus se eu não estiver com o dono da missão? Tudo começa com uma satisfação no Senhor. O seu chamado é estar satisfeito com a presença, é estar satisfeito com a sua identidade de filho. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Vinícius, e a missão? Espera aí que vai passar. E a missão? Verso 39 diz assim: o segundo, igualmente importante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O chamado e missão são importantes para entender essa ordem que é essencial a gente não trocar, né? Mas agora, qual é a missão? A missão é amar o próximo. A missão é amar o teu próximo. O seu chamado é amar a Deus de todo o seu coração. E a sua missão? Amar o próximo como a ti mesmo. A chamada é eu estar com Deus. A missão é eu amar o próximo. Entenderam bem essa diferença? O chamado é igual para todos: filho, filha, noiva do Cordeiro, reis e sacerdotes. Tudo isso aponta para relacionamento. A missão que vai diferenciar. A missão é diferente para cada um. Por quê? Porque o próximo que está perto de você é diferente do próximo que está perto de mim. Quem está perto de mim é diferente de quem está perto de você. Eu preciso entender quem é o meu próximo. E entender quem é o meu próximo vai me fazer cumprir essa missão de Deus. Amar o próximo é literalmente amar quem está mais próximo a mim, quem está mais perto a mim. Um familiar, um amigo do trabalho, um vizinho, alguém que eu tenho mais intimidade. O chamado é estar diante de Deus, se parecer cada dia mais com Jesus. A missão é estar diante dos nossos irmãos e representar Jesus para eles. Então, chamado, estou diante de Deus, Senhor, quero a tua presença. Missão, que eles vejam Cristo em mim. Entenderam? O nosso chamado é estar diante de Deus e a nossa missão é estar diante do próximo, amando o próximo e refletindo a glória de Deus. Nossa missão é estar diante das pessoas e fazer com que essas pessoas olhem para Jesus através da nossa vida. Ame ao seu próximo. E qual é a melhor palavra para amar o próximo? É servir. Minha pergunta é: como você irá servir ao seu próximo? E como encontrar quem é o meu próximo? Quem Deus tem colocado próximo de você?
eu não sou um evangelista, eu não sou aquele que vai pelas nações, mas você está perto de gente. Eu e você estamos perto de pessoas. Muitas das vezes a gente tem crise com a nossa própria história. Temos crise com a nossa família de origem. Temos crise com os nossos relacionamentos. Temos várias crises assolando a nossa mente e a nossa história. Mas presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui. Paulo diz assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, Paulo dizendo, estar satisfeito em Deus em toda e qualquer situação. Quando eu tenho muito, eu estou satisfeito. Quando eu tenho pouco, eu estou satisfeito. Satisfeito não pelo que eu tenho ou deixo de ter, mas por quem eu sou em Deus. E a gente se pergunta: por que eu não nasci numa família rica? Por que eu não nasci em outro país? Por que eu não nasci numa outra estrutura, com outra fisionomia? Por que eu nasci numa família desestruturada? E Deus está te chamando essa manhã para entrar num lugar de contentamento. Passa aí para mim, por favor. Aqui às vezes não. Deus está te chamando para entrar nesse lugar de contentamento. Estar satisfeito em toda e qualquer situação. Quer tenha, quer não. Por quê? Por que Deus está te chamando para entrar nesse lugar de contentamento? Porque Ele usa tudo que você tem, tudo que você viveu para cumprir a missão. A sua história, os seus traumas, a família que você nasceu, o trabalho que você tem, Ele usa tudo isso para você cumprir a missão. Você e eu, nós temos acesso a um grupo de pessoas diferentes, por causa da forma como eu me visto, do local que eu trabalho, da forma como eu falo, da família que eu vivo. Eu e você temos acesso a um grupo de pessoas diferentes. Por causa da história e dos traumas que nós carregamos, nós podemos acessar o coração de pessoas diferentes. O Andrinho, ele comunica com as pessoas que ele tem acesso, que nem sempre eu tenho o mesmo acesso, mas ele tem acesso. Eu e você estamos em ambientes que proporcionam, através da nossa história, daquilo que sofremos, dos traumas que passamos, a comunicar com pessoas diferentes. Tudo isso favorece para que a missão de Deus seja cumprida. A sua história, onde você vive, tudo que você passou, serve para você cumprir a missão de Deus. Pois há nesses lugares e situações, existem pessoas nesses lugares e situações que eu e você temos acesso para cumprir a missão. Você tem acesso a um coração de pessoas que estão em determinado grupo que eu não poderia chegar. Você consegue chegar aonde outra pessoa não chegaria. Aonde há pessoas, há missão. Gente, você e eu, nós vivemos traumas. É normal, a vida proporciona isso. Só quem não viveu trauma suficiente ainda é o recém-nascido. Mas a partir de determinada idade, os traumas vão vindo, os questionamentos vão vindo. E isso não pega Deus de surpresa. Isso se torna obra-prima de Deus para acessar o coração de pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Amém? E pode chegar pessoas que vivem algo parecido do que você viveu, do que você passou, e você falar: olha, eu sou um testemunho vivo, eu sei o que você está passando, mas existe um homem, Jesus, que ele mudou a minha história. Você pode contar essa história e alcançar o coração dessas pessoas. Deus usa todas essas coisas para a glória dele. E é até mesmo nós chegarmos num lugar de contentamento em Deus que nós podemos até agradecer a Deus por todos aqueles traumas que nós vivemos, porque hoje estamos cumprindo a missão dele.
Eu trabalho no local A, eu vivo com pessoas de um nível C, eu conheço uma turma que gosta de tal atividade. Gente, eu e você não estamos ali à toa. A igreja tem aqui o jiu-jitsu. Vocês não entenderam que o jiu-jitsu é uma desculpa para o evangelho? A atividade principal da igreja não é o jiu-jitsu, mas usa o jiu-jitsu para comunicar com esses jovens que vêm aqui. Você conhece pessoas que eu não tenho acesso. Use a sua história para cumprir a missão de Deus. Deus ama falar no nosso sotaque. Deus ama falar através da nossa história. Gente, quando Lázaro ressuscitou, ele não poderia nem saber pregar, mas só dele aparecer vivo, ele já era o testemunho. O cara que estava morto ressuscitou. Ele era o testemunho. Você está aqui hoje, viveu as suas experiências e traumas. Você é o testemunho do Senhor. Amém? Você de repente está aí cheio de questionamentos. Por que eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, em Madureira? Gente, você só teria nascido no local errado. Passa aí para mim, por favor. Você só teria nascido no local errado se Deus tivesse feito você nascer num local que não tivesse pessoas, que não tivesse gente. Mas se você nasceu num local que tem gente, você nasceu no lugar certo. Amém? Se tem gente perto, tem missão. Eu não consigo comunicar com todo mundo, mas você consegue comunicar com um grupo de pessoas que eu não tenho acesso, por causa da sua história e dos seus traumas, da sua vida, daquilo que você já passou de bênção ou de sofrimento. Nasci num palácio, beleza. Nasci na comunidade, beleza. Tem missão, por quê? Porque tem gente nesses lugares. Quer representar a Cristo ao seu próximo? Então sirva ao seu próximo. Ame o seu próximo. Como que eu vou servir, Vinícius? Como que eu vou servir? Com os meus dons, com os meus talentos, com o que eu tenho, aquilo que eu carrego, eu vou servir alguém. Moisés, quando foi chamado por Deus, só tinha um pedaço de pau, um cajado. Deus falou, já serve. E com um pedaço de pau ele abriu o mar vermelho. Eu posso não ter nem um cajado. Vinícius, eu só sei 5 versículos. Levanta para o alto, consagra ao Senhor, que Ele vai atingir 5.000 pessoas. Amém? Senhor, eu tenho só meus traumas. Já serve. Porque Ele vai usar o testemunho que você venceu o trauma para alcançar pessoas. Eu não sei se vocês repararam, mas em João, capítulo 5, verso 8, tem ali a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Ele ficava ali esperando as águas se agitarem. O anjo, tinha a lenda na época que o anjo passava, agitava as águas e quem pulasse primeiro seria curado. Era uma lenda judaica da época. Mas ele estava ali preso com o seu leito. E Jesus chega para ele, levanta, pega seu leito, ou algumas versões vai estar, levanta, pega a sua cama e anda. Por que Jesus falaria para alguém pegar a cama e andar? Se fosse eu curando, Vinícius curando alguém, joga tua cama fora e anda. Joga tua cama no lixo e vai trabalhar, vai viver sua vida. Mas Jesus fala algo interessante. Pega a sua cama e anda. Por que pega a sua cama? Porque Jesus mandava carregar a cama. Gente, que doideira, né? Carrega a sua cama e anda. Gente, o Evangelho, a palavra de Deus, não é esquecimento. Você veio para Jesus, você ainda tem alguns traumas. Você ainda lembra da sua história ruim. Você não esqueceu tudo que passou. As memórias, os problemas ainda vêm te assolar a sua mente. Mas sabe qual é a diferença do Evangelho? Antes do Evangelho, o cara tinha a cama. Depois do Evangelho, você tinha a cama. Antes do Evangelho,
eu tinha os traumas. Depois do Evangelho, eu carrego um anúncio que meus traumas foram vencidos. Antes do Evangelho, eu carregava os meus traumas. Quer dizer, os meus traumas me carregavam. Depois do Evangelho, eu carrego meus traumas como testemunho. A chave muda. Pós o Evangelho, a cama ainda está lá. Os traumas não são esquecidos. A história da sua vida e da minha não é apagada. Mas qual é a diferença? Antes de Jesus chegar, a maca carregava o doente. Depois que Jesus chega, o doente carrega a maca. Ele carrega a história dele. Ele é o testemunho vivo. Aonde ele era carregado, agora ele está carregando. Porque a mensagem do Evangelho chegou. Vinícius, não entendi. Antes do Evangelho, ele só poderia ir aonde levassem ele pela cama. Depois do Evangelho, ele vai onde Deus manda ele ir. E levando a história dele, que é representada pela cama, pela maca que ele carregava. Antes do Evangelho, a sua história era cheia da dor que você carregava. Depois do Evangelho, é você que carrega um testemunho. A sua dor virou história de testemunho. Amém? Antes do Evangelho, você era escravo dos seus traumas. Depois do Evangelho, você é tema de evangelismo. Depois do Evangelho, os seus traumas viraram tema de evangelismo. Volto a falar de Lázaro. Lázaro não precisava nem falar. Ele só chegava vivo. Ele era o próprio testemunho. Ele era o próprio milagre. Deus vai usar os seus traumas para gerar vida. Aquilo que Satanás levantou contra você para tentar te matar, o Senhor está virando a sua sorte para que seja um testemunho de vida, para que você possa cumprir a missão, para que você possa cumprir a tarefa que Deus designou a você. Você crê nisso? Isso é a minha e a sua missão. O salmista fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar para cumprir a sua missão. O seu testemunho é Deus usando aquele trauma curado para alcançar pessoas que ainda estão vivendo traumas. Pessoas que ainda estão no lamaçal do pecado. Pessoas que ainda estão vivendo a marginalidade da vida com Deus. Você consegue alcançar essas pessoas e falar: eu vivi isso. Jesus me curou. Jesus me salvou, mudou a minha história. Você vê que aquilo que foi bênção para você, para Deus é um meio para você cumprir a missão. Amém? Lázaro não precisava pregar. Ele era o próprio testemunho. Quem está próximo de você? Avalie quem está próximo de você. O que você pode oferecer a partir desse evangelho que alcançou a sua vida? Gente, não dá mais para ficar parado. Nós temos que ser intencionais em levar o evangelho. Deus nos chamou para fazermos discípulos, e discípulos de todas as nações. E eu pergunto essa manhã para você: qual é a sua nação? Eu vou para a Flórida, eu vou para Jamaica, eu vou para a Colômbia, eu vou para a China. De repente você pode até ir. De repente, eu não estou falando isso. Mas se você é um motorista de Uber, o Uber é sua nação. Está todo dia sentando gente no seu carro para fazer um trajeto. Você pode falar uma palavra. Eu trabalho no mercado. O mercado é a sua nação. Todo dia está passando gente por você. E se você tiver sensibilidade no espírito, Deus vai usar a sua vida para alcançar aquelas pessoas. Eu sou manicure. Gente, tem todo dia alguém diante de você fazendo unha. Ali é sua nação. Em 2026, esse ano, eu convoco vocês a se levantar. O que você tem, Deus vai usar. O que você tem na mão, Moisés só tinha um cajado. Deus usou o cajado de Moisés.
Eu só sei 5 versículos. Levanta para o alto, consagra ao Senhor e Ele vai alcançar uma multidão. Viva o seu chamado. Chamado envolve relacionamento, para depois você cumprir a missão. Noé viveu o seu chamado de forma intensa. Ele tinha relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E a partir do andar com Deus, ele entendeu a missão de construir a arca. Ele não primeiro construiu a arca para andar com Deus, porque ele já tinha relacionamento, ele passou a obedecer a missão de Deus. Gente, nós estamos em missão. Não dá para a gente viver uma vida parada, aleatória, viver por viver. Deus está conosco nessa missão. Decida em 2026 estar em missão com Deus. Não fique quieto, não fique parado. Mateus, capítulo 28, termina assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos já tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus estar conosco é o nosso chamado. Agora lê o verso de cima, verso 19 de Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Missão e chamado. Os dois andam juntos. Deus está conosco e nós podemos, a partir dessa vivência com Deus, ir por todo o mundo. Pregar o Evangelho a todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua nação não necessariamente será um país, e se for, amém. Se não for, a sua nação é a sua família, o local que você trabalha, aonde você frequenta. A promessa de Deus está conosco todos os dias, é o nosso chamado. E a ordem de nós irmos e anunciar o Evangelho é a nossa missão. Precisamos viver essas duas realidades esse ano. Amém? E eu queria chamar você a se colocar de pé ou ficar à vontade de vir aqui na frente. Vinícius, eu entendi a mensagem. Eu ainda estou aqui na igreja, mas eu não conhecia Cristo. Eu tenho informações dele, eu ouvi falar sobre ele, mas eu quero viver o meu chamado de filho. Eu não quero fazer as coisas por fazer, eu quero primeiro me relacionar com Deus. Eu queria primeiro orar para esse grupo de pessoas. Se você está aqui nessa situação que não conhece ainda o Senhor, não vive o seu chamado, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, os teus filhos, e queremos, Pai, diante do Senhor, nos colocar nesse lugar de viver a realidade de filho, de filha, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, filhos amados em Ti, nos deleitar na Tua presença, Pai. Não está somente orando, buscando ao Senhor para obter uma bênção, um milagre, mas simplesmente pelo prazer da presença. Pai, que nessa manhã corações aqui possam ser mudados, transformados, que haja novo nascimento, Pai, para que a partir de então possamos cumprir a sua missão. Revela para nós, Pai, a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu te peço no nome poderoso do Senhor Jesus, e todos aqueles que entregaram hoje a sua vida a Ti, Pai, eles fazem parte da Tua família. Um novo tempo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar agora para você, que Vinícius, eu já estou com Deus, eu já estou me relacionando com Ele, mas eu quero viver o meu chamado, eu entendi a minha missão. Eu entendi, eu não quero ficar parado, eu sei que Deus tem algo para mim e eu quero viver essa missão. Eu queria que você fechasse seus olhos. Ou que você já está vivendo a missão, mas quer ser renovado, quer ser fortalecido em Deus para esse novo tempo que Deus tem levantado aqui em Madureira. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos agora, Senhor, por aqueles que já são teus filhos,
que já têm um relacionamento real e verdadeiro, que já estão na missão a cada dia. Eu peço, Pai, que o Senhor venha dar clareza espiritual da missão que o Senhor quer de nós, para que junto com o chamado nós venhamos a cumprir o teu propósito. Pai, fortalece a vida de cada um, o ministério de cada um, a família de cada um, que eles possam receber uma capacitação poderosa do alto para cumprir a missão que o Senhor determinou. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui, que nós venhamos ser uma igreja forte, vibrante, que tenha um relacionamento vivo com o Senhor e a partir desse relacionamento viver a missão que o Senhor designou para nós. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, quem quiser, tá lá fora o livro, tá bom? E eu queria ver, Andrinho, a Bíblia, isso. Quem aqui não tem Bíblia? De papel? Vem aqui. Presente. Quem aqui não tem mais? Quem não tem Bíblia? Tem mais uma aqui. Pode vir aqui, não fica com vergonha não. Deus te abençoe. Queridos, que palavra abençoada, né? E você vê que toda essa mensagem, ela se iniciou durante os louvores, aonde nos chamava a sermos responsáveis. Nós somos responsáveis, sim, pela busca. Nós somos responsáveis em procurar um relacionamento. Deus está todo o tempo disponível para mim e para você. E essa mensagem onde o Vini maravilhosamente foi usado por Deus, falando sobre relacionamentos com Deus. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Todo o tempo ele busca se relacionar conosco. Então, querido, que esse seja um desejo que permanentemente arda no meu e no seu coração, de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Vinícius. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esta palavra, Deus, obrigado pela vida do Vinícius, ó Deus. Meu Pai, assim como nós oramos ali na sala, meu Pai, o Vinícius, ele é mais do que simplesmente um estudioso, meu Pai. Ele é alguém que verdadeiramente, ele ama a Tua palavra, ó Deus, porque a Tua palavra é a Tua presença sobre a vida dele, meu Pai. Então, Pai, que em nome de Jesus, meu Pai, que ele possa crescer cada vez mais, meu Pai, sendo um influenciador, meu Pai, um discipulador, meu Pai, alguém que leva, Senhor, não apenas a Tua palavra, mas carrega também a Tua essência, os Teus princípios, meu Pai, e que ele possa, meu Pai, ser um canal de bênção ainda maior, meu Pai, do que aquilo que Tu já tem usado a vida do Teu filho, meu Pai, e a sua casa, meu Pai. Ser com ele, meu Pai, em todos os planos e projetos que ele e a sua família têm, meu Pai, e que cada dia mais e mais, meu Pai, ele possa dar o testemunho, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo na sua vida, para a honra e glória do seu nome. Se você crê, você aplaude o Senhor pela vida do Vinícius. Amém, queridos. Você foi impactado com essa palavra, querido? Então que você assista novamente essa mensagem, participe novamente desse culto maravilhoso que nós vivemos hoje. E lembrando a você que mais tarde nós temos culto, como eu falei, 18h30 é o horário do culto, mas às 17h30 nós já temos pessoas aqui intercedendo para que isso aconteça. À noite também nós vamos ter aí o nosso Big Nova, então já foi colocado lá, tá? Se você tem o desejo de saborear essa delícia, que você se antecipe, porque hoje tem, se eu não me engano, 45 pedidos apenas. Então vá lá, se antecipa,
tá? Mas eu quero desejar aí um ótimo domingo, já está quase na hora do almoço, um ótimo almoço para você. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, obrigado, ó Deus, por esta mensagem, meu Pai, que certamente, meu Pai, vai trazer, meu Pai, transformação, mudança, meu Pai, de mentalidade para cada um de nós, meu Pai, que nós venhamos entender, meu Pai, que nós precisamos sermos, meu Pai, primeiramente filhos, meu Pai, para que depois, meu Pai, nós coloquemos na posição de servir, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que nós façamos como missão, meu Pai. Então, meu Pai, que nós sejamos cada dia mais transformados por Ti, meu Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso direcionador nas nossas atitudes, ações e pensamentos, e que cada dia mais e mais nós venhamos revelar, meu Pai, a Tua face através das nossas vidas. Leva o Teu povo em paz, meu Pai, em segurança, meu Pai, da mesma forma que o Senhor trouxe, abençoe e lhe dê um bom final de tarde, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe, um ótimo